Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar o número 84. Glória a Deus, aleluia. Não pergunteis no coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na porta estou com Daniel. Sou eu aqui, grande eu sou, e onde estás, também estou. Não disse eu, há muito já, perdi, da circunstância. Vede qual feliz, qual verão, Deus a ele o consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo será que vencer. Quem quer ter filho no coração precisa igualmente crer. Aleluia! Sou eu aqui, grande eu sou, e onde estás, também estou. Não disse eu, há muito já, perdi, da circunstância.
firme nas promessas do teu Salvador. Cantarei louvores ao teu Criador. Pela dispensação do seu amor, vive nas promessas de Jesus. Vive nas promessas de Jesus. Sempre nas promessas de Jesus. As promessas de não falha. Como as tempestades vem me assolar, pelo verbo vivo vem batalha. Vem nas promessas de Jesus. Aleluia. Vamos estar na palavra do Senhor. 1 Samuel. Vamos começar por 20. Hoje é o primeiro dia da campanha, né?
para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E orando seu marido e disse: faz-me direito parecer aos teus olhos, fica perto dos anos, então somente confirma o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho, até que o desmamou. E havendo-o desmamado, o levou consigo, com 3 bezerros e um efa de farinha e um odre de vinho, e a trouxe à casa do Senhor a Siló. E era um menino ainda muito criança. E disse ela: ah, meu Senhor, vive a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orarei, e o Senhor atendeu a minha petição, que eu lhe tinha feito. Pelo que também ao Senhor eu entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido e ele adorou ao Senhor. Amém? Essa história de Ana, né? É uma história muito conhecida. Uma mulher amargurada, que vamos pôr nos dias de hoje, que vinha no culto terça, quinta, domingo, mas sozinha. Sentava na cadeira e nada acontecia. Mas teve um dia que ela teve uma atitude diferente. Né? Essa atitude mudou a história dela. Só que nós não queremos fazer os nossos cultos uma rotina. Porque Deus está aqui para nos abençoar, para nos ajudar. E que não pode ser rotineiro a nossa vida na casa do Senhor. Amém? Vamos estar orando e vindo de louvor. Amém? Soberano e eterno Deus, Pai querido e amado Jesus. Venha abençoar todos aqueles que entraram por esta morte. Ah, Deus querido, Deus amado. O Senhor conhece o coração de cada um. Bendito, Senhor, a necessidade de cada alma, Senhor. Vai visitando os lares, vai visitando as famílias, Senhor. Aqueles que ainda não conhecem a tua palavra, aqueles que não conhecem a tua presença, Senhor. Ah, soberano e eterno Deus, que hoje não seja apenas um culto, Senhor, e que nós não venhamos sair da mesma forma que nós entramos, e que o seu nome seja glorificado. Amém? Pode ser certo. Glória a Deus, continua com a vida da igreja participa, amém? Amém. Os que podem compartilhar com Jesus, glória a Deus, amém? Posso ter estado vivo, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amor que eu irá e minha fé se
Não vivo pela vista, eu vivo pela fé. Deus proverá, Deus proverá. Olha para o alto, vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Pela vista, eu vivo pela fé. Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Aleluia, glória a Deus, Deus proverá, aleluia. Deus proverá. Quando a gente ama a minha volta e a minha força se exalta, Deus proverá, Deus proverá. Deus do céu me faz enxergar, mesmo quando me faz lutar sobre as águas. Deus proverá. Quando a sede ama minha falta, quando a minha força se esgota, Deus proverá, Deus proverá. Deus do céu me faz enxergar, mesmo quando me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Quando a sede ama minha volta, quando a minha força se esgota, Deus proverá, Deus proverá. Deus do céu me faz enxergar, mesmo quando me faz andar sobre as águas. Eu vivo pela vista, eu vivo pela fé. Deus proverá, Deus proverá. Olhe para o alto, vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Voz que chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio à noite, confia. Meu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o padre somente
Abraça agora os meus temores, eu acordo de mão e se estou cercado pelo medo, és fiel, nunca mais falhará. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei, descer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, e tu és e a vida que em ti confio, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo que já existe, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E a vida que em ti confio, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Minha vida que em ti confio, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo que já existe, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Minha vida que em ti confio, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo que já existe, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és meu. Aleluia, 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 aleluia. Deixe o Senhor abrir seus passos, aleluia. Deixe o Senhor abençoar a sua vida, aleluia. Confie inteiramente no Senhor, aleluia. Deixe que Ele tome as rédeas na sua vida, aleluia, aleluia. Deixa que Ele te conduza do jeito dele, da maneira dele, aonde Ele quer te levar, aleluia. Confie inteiramente no Senhor, aleluia. Pois o que Ele tem para mim, para você, é muito melhor que nós pensamos ou imaginamos, aleluia.
Então assim você viverá o melhor do Senhor, aleluia. E é isso que Ele deseja para nós. E nós vivamos o melhor que Ele tem para nós. Aleluia. Esse é o desejo do Senhor. Esse que Ele tem em seus passos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Guia-me para que encontre te confie sobre essa seu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que eu te confie, sobre essa seu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Aleluia. Aleluia. Se assim nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Quando as irmãs se preparam, e dá uma oportunidade para o pastor Joaquim, né? Amém? Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Cristo é feliz com Jesus. Amém. Abre seus Bíblias comigo no livro de Lucas. Lucas 19. Amém? Lucas 19, versículo 1. Amém? Glória a Deus. Está escrito: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, era este um dos principais do publicano, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo diante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar na tua casa. Amém? Esta é uma passagem muito conhecida que fala deste homem chamado Zaqueu, né? Eu estava comentando com o nosso irmão Carlinhos, com o nosso irmão ali, lá na igreja, falando sobre Zaqueu. Eu estava esse dia lendo essa passagem e comecei a pensar. Quando nós olhamos na Bíblia, nós podemos ver pessoas que se aproximou de Jesus. Nicodemos foi até Jesus para saber por que ele fazia os milagres. A mulher com fluxo de sangue foi até Jesus porque vivia uma enfermidade, tinha procurado os médicos e nada, ninguém pôde fazer nada por ela. Quando nós olhamos Jairo foi até Jesus porque a sua filha estava à beira da morte e só Jesus podia o salvar. Mas quando nós olhamos nessa passagem que eu gosto, em Lucas 13, que fala da mulher que vivia há 18 anos com uma enfermidade que de modo nenhum podia ser curada, né? E a Bíblia diz que Jesus, ao vendo ela, foi até ela e disse: mulher, você está salva. E a Bíblia diz que ela dava glória a Deus. Uma mulher também como Zaqueu, que não foi até Jesus por interesse de nada. Primeiro, ele era rico. Esse homem não foi até Jesus porque ele precisava do milagre de uma cura. Eu não sei, irmão, qual é a motivação sua nesta noite, aqui nesta igreja. Qual é a motivação que você sai da sua casa para ir até a igreja?
Não é pecado, nem crime a gente vir na igreja atrás de uma cura, atrás de um milagre, porque Jesus disse que ele possa estar descansado e não nos aliviar. E nós gostamos muito deste versículo que está em Mateus 11, 28, mas nós não esquecemos de ler o versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e suave, e aprendei de mim, que sou manso e humilde, então encontrará paz para a vossa alma. Zaqueu, a motivação de Zaqueu era ver Jesus. E a nossa motivação é adorar o Senhor Jesus. A nossa motivação está aqui é adorar o Senhor. Porque não tem coisa melhor na nossa vida que nós adorar o nosso Jesus Cristo. Porque Ele morreu na cruz, pagou um preço por mim e por você. Nós não éramos merecedores da graça, mas Ele olhou para nós, mesmo nós sendo pecadores, e Ele morreu por nós na cruz do Calvário. Eu quero nesta noite deixar essa mensagem para você. Qual é a motivação que você tem na casa do Senhor? A mulher do fluxo de sangue precisava se curar. Já estava com sua filha à beira da morte. Nicodemos estava em dúvida, queria saber sobre Jesus. Mas Zaqueu nos mostra que ele subiu numa árvore. E Jesus ouviu e disse: hoje convém eu estar na tua casa. Jesus, irmão, ele se alega com a minha motivação, com a sua motivação. Quando a nossa motivação é adorar o Senhor, quando a nossa motivação é declarar que só Jesus salva, que só Jesus cura. A nossa motivação tem que ser Jesus na nossa vida. A nossa motivação tem que estar adorando, louvando e glorificando esse nome que é maravilhoso. Que nesta noite a nossa motivação seja essa. Nós vamos entrar numa campanha que eu creio que Deus vai falar com a igreja através desse dia. Da motivação, né? Te amo. A motivação te amo. Ela é muito forte. Mas o segredo de Ana foi ela zelar pela obra do Senhor. Deus multiplicou na vida dela. Quando ela entregou o voto do Senhor, mas quando ela cuidou da obra do Senhor. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. O Senhor já está toda uma vivente para a casa, Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia, Jesus. O dia, lá está você que me impressionou. Um anjo preso chegou e com sua bênção voou e jamais desistiu. Não larga o anjo, ele muito insistiu. Não sairia daqui sem sua bênção. De tanto ele insistiu, o anjo lhe tomou e abençoado ele foi. Será que eu vou sair daqui? Só daí você
que é a campanha de Ana, né? Encontramos as mulheres. Eu queria dar uma oportunidade para a irmã Jaqueline, do centro de oração, né, irmã? A senhora, né? Cumprimentos, irmãos. Cumprimento. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimentos, irmãos, com o Senhor. Nós vamos ler o Salmo 46. A fé perfeita em Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas fujam e se perturbem, ainda que os montes se abatem pela sua cabeça. Ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalado. Deus ajudará a romper o olho. As nações se enfraqueceram e os reis se morreram. Ele levantou a sua voz e a terra se perdeu. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplar as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o ar e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações e serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Deus é o nosso socorro, irmãos. Vamos ser que os irmãos estão necessitando nessa noite, que os irmãos vieram buscar nessa noite, mas vamos clamar a Ele, que Ele ouve, Ele é o nosso socorro, nossa providência. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. A oportunidade do pastor apresentando os visitantes. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Jesus. Vem tudo aí pelo nosso coração. Os nossos irmãos estão cooperando conosco, o nosso irmão Camilo, lá do Ribeirão. Deus abençoe o Jesus. E o nosso irmão Paulo. Deus abençoe o Municipal. Qualquer igreja recebe os irmãos conosco nessa noite. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Vou estar chamando a irmã Sandra aqui a pedir, oferta. Irmã Sandra, e o lugar que você manjar um pouco para a gente. Amém? Aleluia. Salve a igreja, em nome do Senhor. Amém. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, nós louvamos, agradecemos, nós glorificamos, Senhor, por essa oportunidade, por esse culto. Obrigada, Jesus, pelos louvores, por cada palavra que foi falada, Deus. Pai, nessa hora, Deus, peço ao Senhor, Pai, para decidir sobre a tua casa. Deus, que o Senhor venha, Pai, abençoar a vida dos teus filhos, aqueles que podem, como não foram afetar, dizimar nessa noite. O Senhor alcança a pessoa da mesma forma, Senhor. Deus, nós cremos, Jesus, temos o poder da oração, Pai, cremos a tua fidelidade, Senhor. Ainda se existem aqueles que não dizem a oferta da tua casa, Deus, que o Senhor venha trabalhar, Pai, nos corações, porque a tua palavra diz que o Senhor abençoa aquele que dá com alegria, Pai. Que essa porta, meu Deus, continue, Senhor, aberta, Deus, levando a tua palavra, alcançando almas pelo poder da tua palavra, Senhor. Deus, nós estamos gratos porque, Deus, sabemos que o Senhor é fiel, Pai.
E nós cremos que o Senhor continuará abençoando a tua obra, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Eu agradeço a oportunidade das palmas do Senhor. Cumprimentamos a igreja do Pai Senhor. Irmãos, ele é fiel a cumprir aquilo que ele te prometeu. Pega as escravas dele. A palavra fala que Deus não é um pai que pensa nem muito bom dessa rebelde. Então, as escravas dele, ele para. Segue os teus olhos, sempre atentos, permanece. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria te guardar. Deus te perto e não te longe, nunca mudaste, tu és fiel. Desde a aliança de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Segue os teus olhos, sempre atentos, permanece. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir teu clamor. Posso até chorar, mas a alegria te guardar. Eu te pego e não
irmãos, nem precisa ser tão fácil ficar aqui. Vai dar um frio na barriga. E para piorar a situação, para começar a vir um monte de carro. Não me parou do nada. Só falei, Adriana, é porque eu falo de moto, eu assustei, porque eu não faço, estava aqui. Adriana, foi a tudo, eu precisava para ele, né? Eu dei um livramento, glória a Deus. E aquilo que eu não fui expressar, o irmão me perguntou. Gente, chamaram a cebola Valdene, já está fazendo a barraca. Eu quero pedir muro. Ele falou, pastor, então a gente lá está olhando por ela, né? Você quer estar na mão do Senhor, né? Essa bênção que Deus deu para nós. E Deus te usa poderosamente, amém? Nós vamos ficar de pé, paz com Jesus. Estenda suas mãos, ajuda em coração. Quem quer que Deus fale? Nesse cenário, que Deus fala ao nosso coração. Terceiro, pela mente. Querido Deus, amado Pai, é na tua presença, Senhor, que nós nos reunimos nesta noite. Crendo que o Senhor está em nosso meio, Pai. Nós já te adoramos, nós levantamos o nosso clamor, o nosso louvor a Ti, Pai, porque sabemos que o Senhor é Deus, sabemos que o Senhor nos ouve, sabemos também que o Senhor fala, Pai. E nesse momento, meu Deus, pedimos para o nosso Senhor, ouça a tua serva, Pai, que se dispôs a estar na tua presença. Que Teu Espírito Santo, meu Deus, capacite, meu Pai. Que Teu Espírito Santo use, meu Deus, nesta noite. E fale unicamente o que é o Teu querer a cada um de nós, a Tua igreja. E é por fé que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus irmãos, com a palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 8, lembra da campanha, versículo 27. Amém? Amém. Por este menino orava ele, e o Senhor atendeu a minha petição, que eu lhe tinha feito. Amém? Os irmãos podem se sentar. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição, que eu lhe tinha feito. O que você tem colocado aí, Senhor? Há quanto tempo você tem colocado diante do Senhor? Com que intensidade você tem orado? Você continua orando por essa causa diante do Senhor? Vamos falar de uma mulher compreensível, como disse já a irmã Shailene. Ana, um exemplo de serva do Senhor, um exemplo de mulher. E que foi mãe, teve o privilégio de ser mãe de um grande profeta e juiz de Israel. Através dessa oração dela, dessa petição dela, ouvida pelo Senhor, nasceu esse grande servo de Deus. Aleluia. No comecinho do capítulo diz, houve um homem a Labaís, o filho da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zur e Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e da outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Irmãos, nós vamos ver a palavra do Senhor. Quando o Senhor criou o mundo, né? O céu, a terra. Quando Deus criou o homem e a mulher, Deus criou ali um homem e uma mulher. Deus não criou ali um homem e duas mulheres.
E nós vemos aqui na palavra do Senhor nessa história de Ana e de Penina. Provavelmente Ana deveria ser a primeira esposa de Eucana. Existia, né, essa necessidade, né, de ter descendência. Como Ana era estéril, o tratou Isabel próxima de dar filhos. Já pode não querer Deus. Como eu disse, quando Deus permitiu, era se permitido. Mas não era a vontade de Deus, porque se fosse Deus já fez 2 éguas. Deus fez uma só. Toda vez que o homem tenta trabalhar para aquele milagre que ele espera, quando ele põe a mão e deixa de esperar o agir de Deus, o trabalhar de Deus, dá errado. Porque o que acontecia? Vocês já passam esse slide? Não. As 2 mulheres viviam se indicando. Uma triste e a outra se sentindo. Porque uma queria tudo que a outra tinha. Penina queria o amor do esposo. E Ana queria os filhos. Uma tinha o amor, a outra tinha os filhos. E isso havia guerra. Porque você imagina só. Eu falo às vezes pro meu marido, meu pai na TV, é difícil, mas não vai dar tudo. Mas é verdade, mulher. Às vezes eu falo tanto na cabeça dele quando ele tem que tirar uma pera tá? Deixa ele tirar, e acabou de chegar. Aí eu mesmo falo pra ele assim, vai, fala e vem. Você imagina Deus falando na cabeça. Nossa. Eu quero tirar mais de casa. Por mais que ele era o certo, a decisão dele foi correta. Mas foi verdade para o Senhor. Às vezes eu que aprendo com isso. Subia, pois, este homem à sua cidade de ano em ano para adorar, e para sacrificar ao Senhor dos exércitos em Filó, onde estavam os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina. Por que ele sacrificava? Porque ele também era um levita, né? Então ele tinha as porções dele ali. Então ele sacrificava e dava ele porções a Penina, a sua mulher, né? E a todos os filhos e todas as filhas. Quer dizer, Penina era a mãe, não de poucos, de muitos. Filhos e filhas. Eu imagino que cada vez que nascia ou cada vez que ela percebia, nem entendia que estava grávida, que dor ela estava. Porque ela passava meses e meses e meses, e aí anos e anos. Eu falo isso, irmãos, porque assim que eu me casei, eu fui uma coisa mais querida na minha vida, era ter uma mulher comigo. Era ser mãe. Né? Deus me deu a graça de ser mãe de uma só, e eu sou muito feliz de ser mãe dela, mas foi sacrificada. Eu esperei que ela tivesse ela por 4 anos. 4 anos fazendo tratamento, esperando que desse positivo e nunca dava positivo. E eu sonhando por inteiro comigo, e Deus me deu a minha princesa Larissa. Né? Não dá para imaginar um pouquinho o que ano passado, por eu ter esperado para minha filha nascer 4 anos. E toda vez que eu fazia o teste e dava negativo, era muito triste, era muito frustrante. O meu esposo, graças a Deus, ele não estava bem, mas eu acredito que ele também ia ser triste. Mas a minha mãe estava sempre brigada e dava para meu amor. Eu ficava namorada. Eu já não conhecia Jesus. E eu achava assim, e eu chegava a questionar Deus, porque ele dava, eu tinha colegas que nem queria, nem estava casado. E estava grávida. E eu casava. Certinho, eu você eu casei certinho, tudo ficou no ano primeiro. E cadê o neném? Se nada do meu neném chegar. E aquilo me deixava até mesmo revoltada. Eu ficava revoltada. Porque Deus dava, às vezes, ia noticiar de mulheres que jogavam o filho fora. E eu passei a oração. Por que elas têm e não têm? Mas tudo tem um tempo de Deus. Tudo tem um propósito de Deus. Eu ainda não conhecia Jesus, mas o Senhor já sabia que a Larissa seria minha filha, porque ela fosse criada desde os 3 meses da presença do Senhor. E assim Deus me deu a graça de, desde os 3 meses de idade dela, de trazer ela para a casa do Senhor. Então, você tem que estar lá. Já existe
Como eu estava falando, você imagina só todas as vezes que a Penina chegava nele e falava, Deus. Aí nasceu ele. Aí passava um tempo, aí passava mais um tempo, continuou. E nada. E ela esperando. E ela entrando no chão. A irmã leu aqui em Salmo 46, glória a Deus, que nós estávamos no coração bem marcadinho para não esquecer de comentar sobre ele. Deus é socorro e presente. Ana estava angustiada de alma. Ela estava sua alma angustiada por todas as vezes que a menina recebia a bênção e lançava na ela. Eu tenho, você não. Como lidar com isso? Como é lidar com aquele que está ao seu lado, que muitas das vezes nem tem o Senhor, mas tem recebido bênçãos. E você que serve o Senhor e faz algo com o Senhor, e as suas bênçãos vão chegar. Parece que Deus não está vendo. Aí a gente vai lá para o Salmo 73, né? Começa a olhar lá fora. Nossa, mas parece que mais são mais abençoados que eu que estou aqui na tua presença. Parece que eles lá recebem mais do que eu que estou aqui na tua presença. Irmãos, o mais nós já recebemos que é o nosso Deus. Amém. As outras bênçãos são consequências de servir ao Senhor. A maior de todas elas nós já recebemos. Nosso nome está escrito lá. O perdão dos nossos pecados nós já recebemos. Eu já fiz o que eu estou fazendo, do que eu ainda vou fazer, porque eu sou pai e sou pecador. Então, toda vez que Ana recebia essa notícia de que Penina estava grávida, o coração devia doer e foi muito. Ela devia chorar e chorar muito. Porém, Eucana, quando ele repartia essas bênçãos, ele dava parte das porções para a Penina e dos filhos que ela tinha, ele dava a Ana uma parte excelente. Por quê? Ele ama. Embora o Senhor, eu acho tão interessante aqui, que a palavra do Senhor frisa isso, embora o Senhor a tivesse feito estéril. O maior valor de uma mulher naquela época era ser mãe. A maior coisa que conquista que ela podia ter era com filhos, era dar filhos ao seu esposo, era dar sequência à descendência do seu marido. Né? E ela não podia fazer isso. Isso foi tirado, mas ela não tinha essa condição de dar sequência à descendência de Eucana, o marido ao qual ela amava, e que a amava, e por conta disso também, pelo jeito, pelo que fala, que a gente vai lendo aqui na palavra do Senhor, a gente vai percebendo que ele tinha essa necessidade de mostrar para a Ana que ela é amada, de suprir para a Ana a falta de filho. Então ele demonstrava que ele se acolhia esse cuidado por ela. Penina com isso, morria de vamos dizer aqui, porque eu dou filhos, mas eu não tenho amor dele. Ele é muito mais alto que eu. Então ela usava o que dessa arma para tentar interceder ela. E ela conseguia? Conseguia. Todas as vezes que ela lançava isso sobre a Ana precisava. Quantas das vezes em nossas vidas não é diferente? Você está lutando e esperando por algo, por uma bênção, e muitas das vezes as pessoas lançam, até mesmo o inimigo lança sobre você. Desiste. Você não está conseguindo. Desiste. Deus não vai te dar. Desiste. Deus não vai te ouvir. Desiste. Deus não é a sua vida. Para. Quantas das vezes o inimigo, assim como o menino foi na vida de Ana, o inimigo age dessa forma na nossa vida. Deus me desse exemplo. Fazendo nós pensar que o Senhor não nos ouve. Fazendo nós pensar que o Senhor não nos atende. E fazendo nós pensar que o Senhor vai mudar para todo mundo, menos para mim. E aí a gente pergunta por quê? E a sua rival excessivamente a provocar. Excessivamente a provocar. Para a irritar. Porque o Senhor a tinha tornado estéril. E assim fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, a
adoração a Deus ali. Ela também conseguia estar com o corpo, com a alma presente no culto. Porque o corpo dela, a mente dela estava ligada tão somente naquela imitação excessiva que queria fazer com ela e na bênção que ela não recebia. Sabe o que eu vejo nisso aqui também, irmãos? Muitas das vezes você já tem a bênção. Ana já tinha. Ana já tinha família, Ana tinha um esposo que amava, Ana tinha um esposo que supria as suas necessidades. E ele chega a dizer para ela: não sou eu melhor que 10 filhos para você. Ou seja, Ana, você já tem uma bênção, embora você queira outra, mas você já tem, então seja grata pelo que você já tem. Quantas das vezes nós estamos esperando bênçãos do Senhor e nós esquecemos do que Ele já fez? Quantas das vezes nós estamos esperando algo do Senhor, milagre do Senhor, e esquecemos que o Senhor já fez milagre na nossa vida? Quantas das vezes nós somos motivados a vir para o culto, a orar, a jejuar, a buscar na madrugada por algo que o Senhor ainda não fez? Isso é errado, como diz o pastor Joaquim? Não é errado, porque Ele é o único que pode fazer. Mas se é só isso que te motiva a adorar o Senhor, vai chegar uma hora que se o Senhor não der, você vai parar de adorar. Você vai desistir de servir. Você vai parar de vir no culto. Você vai parar de orar. Não pode ser isso que te motiva a adorar o Senhor. Espera de uma vez. Porque, como eu disse, a maior de todas as que já recebemos. E por isso, eu devo adorar o Senhor em todo o tempo. De bênção, de posse de bênção, ou não. O milagre já realizado ou a espera de mais um milagre. Porque eu posso esperar o Senhor milagre. Porque Ele é dono de todas as coisas, Ele pode todas as coisas, Ele é Senhor sobre todas as coisas. E não existe nada impossível para Ele. Então, se eu tenho algo que eu não consigo fazer, eu posso e devo buscar o Senhor. Mas isso não pode ser a minha motivação de servi-lo em adorá-lo. Ana chorava toda vez. Ela não participava do banquete. Ela não comia. Ela não desfrutava da presença do seu marido. Ela não desfrutava da presença de, com certeza, amigos, vizinhos, conhecidos que estavam ali. Ela não desfrutava daquele momento que ela estava vivendo. Ela não desfrutava da presença de Deus naquele lugar. Ela não desfrutava da grandeza de Deus naquele lugar. Dá a impressão até que ele era desse mundo. Porque o foco dela é eu quero e eu quero. Irmãos, não é errado você ter um objetivo, você buscar o Senhor incessantemente pelo que você quer. Porque, como eu disse, Ele é o único que pode realizar milagres. Mas, como eu disse, isso não pode ser a sua motivação em servir a Ele. Sabe por quê? Porque não é tudo que eu quero que Deus me dá. Porque o servo do Senhor tem que aprender a ouvir na cara. Porque se o Senhor disser não, o apóstolo Paulo clamou ao Senhor para que fosse curado do espírito na carne. E qual foi a resposta? A minha graça te basta. Ele desistiu? Ele parou? Ele fechou o ministério? Ele parou de falar que só o Senhor sabe? Ele parou de falar que o Senhor Jesus é grande, é poderoso, é fiel, Ele cura, Ele liberta. Ele parou de ser usado para cá? Ele parou de ser usado para libertar? Ele parou de ser usado para ganhar a mente do Senhor? Porque não era a motivação dele só receber aquele milagre, a motivação dele era que o Senhor o lavou, o remiu, o salvou. Aleluia! Glória a Deus! Então eu quero seu marido disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Eu não sou melhor que 10 filhos para você. Ana, eu tenho que suprir, Ana, eu não sei mais o que fazer, eu quero te sorrir. Eu não sei mais o que fazer, mulher, para você ver que Deus é na nossa vida. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com uma amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Depois de levar uma chamada do marido, que às vezes ele também pode ficar, né? Chamada também, do pastor, líder, do esposo.
ou esposa da esposa, né? Muitas vezes levar uma chamada, peraí, não é assim. Desse jeito. Para de andar com uma amargurada. Alegre seu coração, o Senhor é na nossa vida. Alegre seu coração aí, igreja. O Senhor é a sua vida. O Senhor é a sua vida. Se fosse assim, você não estaria aqui. Aleluia. Aleluia. Para de orar para que você ainda não tem, ora para que Deus já te deu. Porque grandes coisas o Senhor tem feito na nossa vida. Então ela foi só uma marca dela. Orou ao Senhor e chorou abundantemente. Sabe como que eu vejo isso aqui, irmãos? Vou falar de uma vez. Quantas vezes a gente anda se lamentando com um monte de gente? A gente anda reclamando até que, minha Deus, que chuva. Minha Deus, que jeito. Não sei mais quanto tempo eu vou orar. Porque minha vida está assim. Porque minha vida está assada. Porque eu tenho orado e não acontece. Tudo bem, irmão. Está indo. Pessoal, não dizia que o pastor Sebastião tem só um próximo tempo. Só bem triste. Mas não glória a Deus, não consegue. Porque ela não verdade os problemas dela. Mas não aleluia, irmãos, porque até se incomoda com aquele que está glorificando e adorando a Deus, você só nem vai ficar lá. Porque ele não está a motivação dele. A motivação dele é por aquele que nos salvou e o que perdoou. A motivação dele é por aquele que ele espera que tenha buscado, levado para o Pai, essa é a motivação, é isso que faz a frente, mesmo não estando de costa dessa. Quando o milagre que ele espera adorar, continuar adorando. Aleluia. E quantas das vezes você fala para todo mundo seu problema? Você se abre para todo mundo sabe do seu problema. Todo mundo sabe da sua luta, todo mundo sabe da sua luta. Então você não tira um tempinho para ir lá e se rasgar diante daquele que pode realizar os milagres. E você não tira um tempinho para ir lá e se rasgar e se derramar diante daquele que é Senhor sobre todas as coisas, que criou todas as coisas, e que o seu milagre é uma fé que chega para ele, sabe o que ele faz. E sabe por que muitas vezes ele não faz? Você não está pronto para receber. Talvez se Ana tivesse recebido esse milagre, ter sido mãe de Samuel antes desse tempo, ela ter se rasgado diante do Senhor, ela não teria feito voto de entregar o nosso de Deus já tinha um propósito frustrado, dando o nome de Deus assim na terra, como exemplo para nós. Ela talvez não estaria preparada para devolvê-lo ao Senhor, a entregá-lo no tempo para que ele tivesse a vida toda dedicada a Deus. Talvez ela tivesse decidido antes, ela ia ligar, você tem um plano que eu também tenho? E outro, eu tenho. E meu marido me ama mais que você. Essa é a arma moderna que você fala? É assim que Deus opera? Então é o tempo dele, é do jeito dele, é da maneira dele, e é para a glória. Então, quando ela vai ao templo, e ali ela se rasga diante do Senhor, e ela chora abundantemente diante do Senhor, e ela, depois disso, ela ainda faz esse voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deves o filho. Ao Senhor eu darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará nada. E sucedeu que, perseverando ele não parar, mais uma palavrinha chave para nós. Ela vai até o templo do Senhor, ela se rasga diante do Senhor, então, ao invés de chorar a sua inimiga, ela vai chorar diante do Deus Todo-Poderoso, que é o problema dela. Então, quando ela vai até lá, e ela se derrama diante do Senhor, e ela faz um voto diante do Senhor, ela também persevera em oração. Quantas vezes a gente pede algo do Senhor e a gente pede uma vez, duas vezes, não acontece, três vezes, não acontece, não acontece.
Eu tenho rasgado a minha alma perante o Senhor. Aleluia. Você tem se rasgado diante do Senhor. Você tem aberto seu coração diante do Senhor. Você tem derramado diante de Deus. Aleluia. Vamos. Se Deus não fizer, quem mais vai fazer? Se você não entender, Deus é todo poderoso e tem poder acima de todas as coisas para realizar o seu milagre. Não adianta falar com fulano, com ciclano, porque só Ele pode fazer, só Ele pode encher a sua alma e o seu coração de alegria de novo. Aleluia! Não se rasgue, ela diz, não, eu tenho rasgado a minha alma diante do Senhor. Eu não vou ver, não pode generar razão, profeta. É só minha alma está vigiada, eu vou abrir dela diante daquele que pode fazer um milagre para você. O que você tem esperado no Senhor? Você tem se derramado diante dele? Você tem se rasgado na presença do Senhor? Você tem falado para ele, Senhor, eu preciso disso. Senhor Deus. Não deis, pois, a tua serva por filho de Belial, porque da multidão dos teus cuidados e dos meus desgostos tem falado até agora. Então ele respondeu, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição. E o que aconteceu depois que Ana se casou? E disse ela, acha a tua serva graça aos teus olhos, assim a mulher seguiu o seu caminho. Aleluia. Ela comeu, e o seu semblante já veio triste. Sabe o que acontece quando você se rasga na presença do Senhor? O Espírito Santo de Deus te visita. Ele renova as suas forças, ele te enche de novo, e a sua petição para de ser cumprida e ela volta a ser redonda. Aleluia. Porque quando a presença de Deus invade, eu não preciso estar de posse para o milagre que eu estou esperando, eu só preciso estar cheia dele. Eu preciso estar cheia do Senhor, e muitas vezes eu preciso me rasgar, me esvaziar da minha própria vontade, para que o Senhor, o Espírito Santo de Deus, me enche, então eu posso viver feliz, porque o único que pode trazer uma felicidade nessa terra é a presença de Deus. Muitas das vezes nós tomamos posse de algumas vezes que o Senhor nos entrega, e passa um tempo ainda triste de novo. Por quê? Porque eu estou vivendo motivado pelo milagre, por milagre, por milagre. Eu não preciso do milagre, eu preciso daquele que realiza o milagre. Sabe por quê? Porque às vezes eu recebo o milagre e esqueço do nome dele. E aí eu sou ouvido por milagre, eu quero outro, eu quero outro. E se o Senhor não dá, eu vou dar mais, eu tiro mais, eu vou para a igreja mais, eu vou para a igreja mais. Aleluia. Aleluia. O Senhor está dizendo, não era mais aquela mulher triste. Porque quando o Espírito Santo de Deus nos visita, não tem jeito de ser triste. Quando o Espírito Santo de Deus habita em nós, não tem jeito de ser triste. Quando a gente deixa ele nos encher a cada dia, a gente busca se encher dele mais, e mais, e mais, e mais, não tem jeito de ser triste. Às vezes as coisas não estão correndo muito bem, mas você continua feliz, porque eu dou de todas as coisas, o Senhor de todas as coisas, Ele é o Senhor. Ele habita em mim, aleluia. Então, o que eu não posso, o que eu não consigo fazer, Ele pode, Ele consegue, e ainda assim, se Ele não fizer, Ele mora em mim, Ele habita em mim, Ele está dentro, aleluia! E levantaram-se de madrugada, e aí o que eles foram fazer? Adorar o Senhor. Ela já tinha recebido a bênção. Ela já tinha cantado. Ela já tinha falado para a menina, não. Mas o Espírito Santo de Deus estava. Porque eu creio nisso, porque a presença de Deus estava sobre a vida dela. Porque ela ia se rasgar diante do Senhor. Ela ia se esvaziar daquela angústia, sabe, daquela frustração de não conseguir ser mãe. Mas estava cheia de Deus. Aleluia.
Então a alegria voltou, o rosto já não era mais triste. Então aí o que ela faz? Não vou adorar. Não vou adorar. Não vou adorar, porque eu me rasguei diante dele, não vou adorar. A motivação dela não era mais milagre, a motivação dela era a presença daquele Deus poderoso. Então ela se levanta e vai adorar. Voltar e chegar na sua casa em Ramá e Eucana conheceu a Ana de sua mulher. E o Senhor nos lembrou dela. E qual foi a oração? Ah, Senhor, se o Senhor se lembrar de mim. Ah, Senhor, se o Senhor se lembrar de mim. E aqui fala aí, o Senhor se lembrou de Ana. Eu preciso orar. Se eu quero uma bênção, eu preciso orar. Aleluia. Eu preciso perseverar na oração. Aleluia. Aleluia. Se o Senhor colocar no seu coração para fazer um voto, não faça esse voto, mas o importante desse voto é não fazer ele. E ela estava disposta a cumprir os pregos. Mas o mais importante desses testes é a dor. É a dor. Eu já orei, eu estou perseverando em oração, eu estou crendo no meu milagre, eu me rasguei diante do Senhor, eu fiz um voto com Ele, agora eu vou adorar. Agora eu vou adorar. Aleluia! Alguma coisa que tinha hora de adorar, ela estava triste, não, ela não estava mais triste, agora ela vem com tudo e ela glorificava. Agora ela vem com tudo e ela dava glória a Deus, agora ela vem com tudo e sentia a presença de Deus, porque Deus envolvia ela, não é um milagre que não vive, mas é a presença de Deus na vida dela, aleluia! Daquele que se deixa ouvindo para ela, é Deus, e se não quer, continuaria sendo Deus, aleluia! Mas Deus é. E ela percebeu. E sucedeu que passando por tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, o qual chamou Samuel, porque dizia: o tenho pedido ao Senhor, ela reconhecia isso, eu pedi e ele deu. E subiu aquele homem ao Cana com toda a sua casa, oferecendo ao Senhor um sacrifício anual, e a cumprir seu voto, porém nada subiu. Mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E eu dando seu marido disse: faz o que vem parecendo com os olhos, até que desmame. Então somente confie no Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher que também sofreu um filho a fé, que o desmamou. E havendo desmamado, tomou o menino juntamente com 3 bezerros, um ébano de farinha e um odre de vinho, e levou à casa do Senhor e de Ló, sendo o menino ainda muito criança. E demorava o desejo de trouxer o menino a ele. E disse ela: ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. O senhor lembra de mim? O senhor lembra quem sou eu? Profeta, o senhor sabe dos meus, eu lembro. Eu morri diferente agora. São muitos. Eu sou aquela que o Senhor tinha pensado que era Deus, que eu tenho. Eu sou aquela que me rasgou diante do Senhor. Eu sou aquela que estava ali clamando com a minha alma angustiada. Mas agora eu vim aqui, Senhor, dele. Está vendo esse menino? Era ele, era por ele que eu rogava, era por ele que eu clamava, era por ele que eu me rasgava, porque eu pedi dessa vez. E disse: ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu. E o Senhor atendeu a minha petição, que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu me peguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido. E o que eu batei de novo? Eu adoro. Onde é que está o segredo da nossa voz? Adoro o Senhor de tuas bênçãos. Adoro o Senhor em busca
A glória ao Senhor. Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Porque Ele é o único merecedor de adoração. Aleluia, se rasga diante do Senhor. Espere a sua bênção do Senhor. Aleluia. Mas não deixe de adorar o Senhor se ela não vier. Ou enquanto ela não vier. Que não seja essa bênção que você espera do Senhor a motivação para você adorar a Ele. Mas que seja a presença dEle, a glória dEle, a graça dEle, o perdão dEle, a salvação dEle para as nossas vidas, o seu motivo de adorar. Adore ao Senhor em todo tempo. Adore ao Senhor em toda bênção. Adore ao Senhor em espera da bênção. Só não deixe de adorar ao Senhor. Aleluia. Adore ao Senhor aqui na igreja. Adore ao Senhor na sua casa. Adore ao Senhor no trabalho. Adore ao Senhor em tempo da situação. Adore ao Senhor em tempo da vitória. Só não deixe de adorar ao Senhor. Se rasgue diante do Senhor. Se entregue ao Senhor. Adore ao Senhor, aleluia. Eu creio que se faltar um desses coisas, se eu não oro, mostrando para Ele que eu tenho esperado, ou o milagre que eu tenho esperado, ou a bênção que eu tenho esperado, se eu não falo para Ele, o que Ele vai fazer? Se eu não perceber em oração, é a mesma coisa que eu não creio que Ele pode fazer. Se eu não adoro, a que Ele vai fazer? E mais um ponto importante dessa palavra é que quando ela se rasga diante do Senhor, ela ora ao Senhor, ela persevera em oração, ela faz o voto, ela adora o Senhor, ela também recebe o milagre de Deus. Quantos milagres Deus já tem feito na sua vida? Quantos milagres você já fez? E quantos deles você tem contado? E quantos deles você tem falado? Que através, muitas das vezes, do testemunho, almas se rendem aos pés do Senhor. Pés são renovados, permanecidos no Senhor. Porque a gente traz a limitação do Ele pode. Ele pode. Adore o Senhor, se rasga diante do Senhor, persevere em oração e testemunho das grandes coisas que Deus tem feito na vida da sua vida. Não deixe de adorar, não deixe de orar, não deixe de perseverar e não deixe de testemunhar. Deus é fiel. Irmãos, porque nós somos pensados no Espírito Santo de Deus, que Ele conhece cada vida, cada alma, cada coração, cada milagre que você tem esperado, o que cada um tem buscado no Senhor, Ele sabe. Ele também sabe o dia, a hora, o tempo, a forma e a maneira de entregar a Deus que você tem esperado. Só não desiste de esperar o Senhor. Só não deixe de adorar o Senhor. Então, pelo Senhor expressar que o Espírito Santo possa falar mais ao coração de vocês dessa palavra. Eu agradeço a oportunidade, irmão. Glória a Deus. Palavra abençoada dentro do nosso coração. Primeiro, leva a campanha. Eu creio que o Senhor falou a meu coração. Eu creio que o Senhor vai te motivar cada vez mais. E o nome dele vai ser glorificado. Ficamos de pé, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, nós vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que nos revista cada vez mais, né? Que seja fé no nosso coração. Assim a palavra nos ensina, né? Esse mal perfeito, a gente orar o Senhor pedindo a fé. Para que o nome dele venha ser glorificado, aleluia. Mas, sabe uma coisa? Uma vez você está orando, o Senhor vai fazer lá, né? Mas você entender na hora dele também, irmão. Amém? Louvado seja Deus. E se o Senhor quiser, Ele é Deus. Glória a Deus. E o glória. O glória. A ressurreição é Deus. Coloca a tua mão sobre o coração, sobre a mente, sobre a alma, do teu filho, da tua filha. Entra com a tua mente. Esse primeiro é essa.
só que é impossível aos nossos olhos. É possível ao Senhor. Aleluia. Oh, glória. Minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar, meu Deus. Dependendo se o amém, somente Ele vai escolher. A Deus seja o glória. Deus pode mudar as mãos dele. Aleluia. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar, meu Deus. Dependendo se o amém, somente Ele vai escolher. A Deus seja Deus quiser, Deus não quiser, Deus amor na vida, Deus vai se deixar, continua sendo Deus, quem sabe Deus, glória ao povo, se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar, meu Deus. Dependendo se o amém, somente Ele faz. A Deus seja Deus quiser,
a Senhor. Oh, glória. Às vezes certas situações acontecem na nossa vida, para que agora Lázaro ficou doente, mandados a Jesus. Jesus vai chegar e limpar ele. E ele já tinha enterrado. Mas Jesus era o problema de redor. Jesus era a solução. Quando Jesus chegou em Betânia, estava todo mundo desolado, chorando, desesperado. Falando, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria comigo. Jesus olhou e disse assim, leve aonde é que foi sepultado. Quando ele chegou lá dentro do sepulcro, Jesus olhou, fez uma oração a Deus e mandou que tirasse a pedra. Marco olhou para Jesus e disse assim, faz uma filha, já cheira mal, e a gente agora não tem mais jeito não. Vamos deixar a palavra. Mandava um pezinho de condição. Mas agora não tem. Jesus disse assim, tirai a pedra. Quando ele tirar uma pedra, o milagre aconteceu. Creia nisso. A Bíblia diz que o Senhor se amamentando, incentivando a Ana a orar. A Ana ia para o culto, mas só chorava. O dia que ela rasgou o coração, o Senhor entrou com providência na vida dela. O segredo está aí. O segredo da vacina é se rasgar na presença de Deus. Mandar cagar suco da reverência. O Senhor vai mudar a tua história. O Senhor vai mudar a história da tua família. O Senhor vai mudar a história do teu lar. Eu creio em nome de Jesus. Coloque a mão no coração e vamos orar para nós. Agradecer ao Senhor, querido Deus. Assim, Senhor Deus, como naquele dia Ana teve uma atitude diferente. Aqui está os meus filhos reunidos, crendo, Senhor Deus, nesta virada de chave na vida deles, crendo no milagre, crendo que o Senhor continua sendo o mesmo que operou lá, e nós sabemos, porque a tua palavra nos ensina dessa forma, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Todo o poder, Senhor, está nas tuas mãos. Se o Senhor quiser operar nesta noite, o Senhor pode. Aqui estamos diante da tua presença neste primeiro lugar da campanha. E cada um dos nossos irmãos, das nossas irmãs, trouxe, Senhor Deus, pedido diante do Senhor. Ó Senhor, serão 3 dias desse propósito, 3 quinta-feiras. Se o Senhor quiser operar hoje, o seu nome é glorificado. Se o Senhor não quiser fazer, o seu nome também será glorificado. Porque o Senhor sabe do dia de amanhã, Senhor. Ó Senhor, mas nós oramos pedindo a tua bênção. Abençoe os nossos irmãos. Dê vitória, Senhor, a tua palavra e a tua vontade. Em nome de Jesus. A igreja diga amém. Glória a Jesus. Queridos, domingo nós temos nosso culto da família às 18 horas. Né? É o culto Santa Ceia. Venham participar conosco em nome de Jesus. Né? Amanhã, às 7h30, nós temos culto na nossa congregação lá no Ribeirão. E o nome do Senhor também será glorificado. Os irmãos convidados a estar ali adorando a Deus, né? Louvado seja Deus, os nossos irmãos, lá no Ribeirão, o nome do Senhor será exaltado. Amém? Louvado seja Deus, quer algum recado? Está tudo certinho, hein? Agora nós vamos operar na panela, meu irmão. Coisa boa, né? Louvado seja Deus. Nosso irmão, o presbítero Genival, agora, agradecendo ao Senhor, estará aqui completamente. Vamos orar, irmãos.
Papai do céu, somos gratos ao Senhor, meu Deus, por esse momento. Oh, Papai, nós clamamos nos nossos corações, Deus. Pai, que nós sejamos mais adoradores do Senhor, Pai. Para que nós tenhamos ainda mais, Senhor, que o Senhor é onisciente, é onipresente, é onipotente, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor está em todo lugar, Pai. E o Senhor pode todas as coisas. E é por isso, meu Pai, que nós te adoramos, nós te servimos e nós estamos na tua presença, meu Pai. Oh, Papai, que você uma noite abençoada, meu irmão. Você uma noite abençoada, minha irmã, meu Pai. E ela deite, meu Deus, que ele deite confiante, meu Pai. Que o Senhor está no controle de qualquer situação, meu Pai. Oh, Papai, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amamos aos céus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com cada um de nós todos. Digamos, amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem dirá? O Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. O Senhor é o nosso pastor, e nada